Capítulo 4. A contagem regressiva, por Coaching Ciarte. Eu tinha definido que iria morrer na noite de Natal, em 24 de dezembro, 73 dias depois de ter caído na montanha. Faltava pouco tempo. Como havia escrito numa caderneta tudo o que faria se conseguisse sobreviver, quando percebi que a expedição final estava fracassando, pois só havia comida para 10 dias, que terminariam em 22 de dezembro, disse a mim mesmo, vou dar mais 2 dias de prazo e morro no dia 24. Adivinhando a minha intenção, Adolf Strauch, que naquele momento cuidava de mim como uma mãe, porque eu tinha deixado de lutar e passava o tempo todo deitado na fuselagem, disse que não iria me deixar fazer isso, mas era tão fácil enganá-lo e deixar-se morrer. Ao mesmo tempo, o fato de ter estabelecido um prazo me dava certa serenidade. Naqueles dias, ninguém se falava no avião. As mentes estavam se dispersando, e aquela alegria de acordar todas as manhãs e ver que respirávamos esmorecia pouco a pouco. Víamos-nos nos rostos dos outros, que funcionavam como espelhos. Víamos os nossos olhos fundos, a expressão abatida, e no fundo da íris era possível enxergar o fim. Por isso, se nossos amigos não aparecessem no domingo, 24 de dezembro, eu diria um adeus solitário. Seria uma despedida mental e me deixaria levar, lentamente, como na noite da avalanche. No dia 18, dei início ao lento processo da minha morte. Perdi completamente o apetite. A comida me dava náuseas. Eu distribuía para os outros a minha minúscula ração de carne, enquanto Adolf Strauch me repreendia com um olhar, o que fazia com que a devolvesse para mim, mas eu voltava a dispensá-la escondido. Para agravar a situação, depois da avalanche do domingo, 29 de outubro, minha perna tinha infeccionado, estava gangrenada e eu não conseguia mais andar. Passei a depender dos outros, e eu mesmo tive que operar a perna gangrenada. Estava no 5º ano da faculdade de agronomia e senti que talvez pudesse fazer aquilo melhor do que o Roberto Canessa. Apesar de toda a sua disposição, ele estava apenas no 2º ano de medicina, que queria abrir o meu abscesso com o gume do machado que encontramos no avião. Mas ele já tinha feito coisa demais. Peguei uma gilete e fiz uma incisão, pela qual saiu toda a substância da gangrena e consegui salvar a perna, embora não pudesse caminhar e tivesse me transformado num inválido. Durante os dias 19 e 20, minha transição rumo à morte avançava. Como me encontrava à beira da inanição, furúnculos purulentos começaram a se formar nas pernas devido à falta de defesa do organismo. Consegui observar a vida à distância. Fiz a mim mesmo perguntas que nunca havia formulado. Cheguei a conclusões que não conhecia e descobri que essa nova perspectiva é indelével, porque me acompanha até hoje, 36 anos depois. Minha vida se apagava de forma paralela e como eu imaginava que se apagava a esperança da nossa última aposta. Nando e Roberto em uma longa marcha atravessando aquele branco infinito. Porque com o relato de Tintim, agora eu imaginava o que eles estariam vendo, aquele horizonte de montanhas, e por mais inquebrantáveis que fossem as suas almas, seus corpos eram falíveis e estavam se exaurindo. E isso na melhor das hipóteses, se ainda continuavam vivos, se já não tinham morrido numa greta qualquer, congelados, ou se perdido na neblina. Na quinta-feira, 21, eu já não conseguia nem me levantar. Fazia minhas necessidades ali mesmo, embora isso fosse o que menos me incomodava, pois havia 2 meses que não tirava as várias calças que usava. Passei aquela noite, curiosamente, repensando tudo. Tinha aprendido que a vida é algo que se deve merecer, que não se ganha de presente, e que para merecê-la é preciso dar alguma coisa, afeto fundamentalmente, como fizemos com os amigos vivos e mortos durante todos aqueles dias. E pensava nisso tudo porque me preparava para morrer. Estava cada vez mais perto da hora. Há exatamente 3 dias. Eu contava os minutos. Tudo tinha terminado rápido demais, mas valera a pena. Que ironia quando na manhã seguinte surgiram as notícias da chegada de Nando e Roberto. Fico tão emocionado ao me lembrar disso que meus olhos se turvam quando penso. Quando rememoro que eu tinha dado a eles mais 2 dias de prazo para morrer, e que no fim eles chegaram, contrariando toda a lógica. E eu não morri. Naquela madrugada, abri os olhos e vi os reflexos do amanhecer gelado. Daniel Fernandes já não estava ao meu lado, pois saíra ainda no escuro,
como fazia todas as manhãs, pouco antes do alvorecer, congelando-se, coberto de geada, para ouvir aquele rádio miúdo e inverossímil que nos conectava ao mundo no qual ninguém acreditava, embora estivéssemos atentos ao que dizia. Eduardo Straut e Álvaro Mangino também não estavam no avião. Feche os olhos para não ver o cenário funéreo da fuselagem, onde tantos já tinham passado de um estado para o outro, mas ao reabrir as pálpebras, dou com o Daniel Fernandes na beirada do avião, trazendo no rosto uma expressão completamente diferente daquela que víamos todos os dias, a ponto de parecer outra pessoa, com os olhos brilhando, como se tivesse rejuvenescido 10, 20 anos. Desde meados de dezembro, a neve que sustentava o avião tinha derretido, e o aparelho sustentava-se apenas sobre uma base de gelo que não derretia devido à própria sombra da fuselagem, ficando por isso em um nível mais elevado. Tínhamos de pular para entrar e sair, diferentemente dos dias anteriores, quando era preciso subir na neve para sair da fuselagem. Daniel estava encostado no avião, o corpo mais para baixo, agarrando-se nas beiradas, quando começou a gritar feito louco. Nando e Roberto apareceram! Eles chegaram! Olhamos boquiabertos uns aos outros. Como figuras doentias, nos erguemos incrédulos e nos abraçamos chorando, mas o avião começou a balançar sobre a frágil base em que se apoiava. E como estava numa ladeira, pensamos que ia cair e girar na direção do vale. Ficamos então quietinhos, como que paralisados, e em silêncio nos encolhemos, como se quiséssemos pesar menos do que pesávamos, e engatinhando, fomos saindo dali. Chegando à beirada, saltamos para fora, um de cada vez, e aí sim liberamos uma emoção que estava represada havia 71 dias, e rolamos na neve, beijamos uns aos outros. Em meio à algazarra e à gritaria, passamos de mão em mão o último tubo de creme dental que nos restava, e que usávamos como sobremesa, e limpamos os dentes, que tinham se transformado em teclas escurecidas que se mexiam quando tocadas, pois com o escoburto a gengiva tinha subido, e os dentes se moviam tanto que pareciam que iam cair. As gengivas sangravam, mas mesmo assim nos limpamos. O gosto dentro da minha boca mudou, e aos poucos teve início uma nova metamorfose. Sem ter falado previamente a respeito, começamos a agir como na sociedade prolixa e civilizada, e trocamos entre nós os nossos casacos, para que cada um tivesse o seu, a sua propriedade. E às 9 da manhã eu estava sentadinho no lado leste da fuselagem, esperando os helicópteros, pois haviam anunciado no rádio, além da chegada de Nando e Roberto, que os helicópteros estavam se preparando para partir à nossa procura. Exatamente às 12h45, conforme o relógio que conservo até hoje, ouvimos um som que nunca havíamos escutado, por trás do gigantesco paredão montanhoso, a oeste. Mas por causa do vento, ele imediatamente cessou. Parecia aqueles primeiros dias, quando discutíamos entre nós se tínhamos ouvido um avião ou se era o vento, uma avalanche, ou se na verdade era o bendito som com o qual sempre sonhávamos, as hélices de um helicóptero chegando para nos pegar. Ficamos olhando para o céu, procurando. Passaram-se vários minutos e nada. Seria mais uma alucinação da nossa parte? Até que alguém gritou: "Estão chegando!" Olhei para a montanha alta e não vi nada. Estamos todos ficando loucos juntos, pensei. Mas quando virei a cabeça para olhar para a pessoa que tinha gritado e que tinha dificuldade para permanecer de pé, vi no vale ao leste, ou seja, do outro lado, dois pontinhos pretos que se moviam em meio às balizas estáticas daquela paisagem monótona que já conhecemos de cor e que vinham em silêncio. Mas por que não faziam nenhum barulho? Seria mais uma armadilha preparada por nossas mentes transtornadas? Por fim, identificamos as formas dos helicópteros. Estavam agora bem mais próximas. E aí sim, rompendo estrepitosamente o silêncio com seus motores a toda, sobrevoando acima de nós, e eu enxergava pessoas nos saudando, e identifiquei Nando, e aquele som dos motores foi como um hino à vida que ainda hoje evoco, e toda vez que escuto, começo a chorar com a mesma intensidade daquele dia 22 de dezembro de 1972. Não sei como consegui chegar até onde um dos helicópteros tinha descido, nem como um dos socorristas, que já estava na neve, me pegou como se eu fosse um saco e me jogou para dentro do aparelho, que permanecia a certa altura, pois não podia pousar devido aos selvagens redemoinhos de vento e porque a superfície da montanha era inclinada. Tudo estava confuso. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo.
Achei que todos tinham subido, mas não, nem todos. Veio então a decolagem difícil, pois o redemoinho fustigava o helicóptero. E eu me dizia, ai, eu vou morrer agora em vez de no dia 24? E de repente me lembro de um grande silêncio. Depois o piloto, o comandante Carlos Garcia, explicando que uma corrente de ar quente está tirando o aparelho do vão entre as montanhas. E eu, sem entender nada do que ele dizia, fechei os olhos de medo, como na primeira noite na montanha. Não sei por quanto tempo, muito, pouco, não sei, porque quando voltei a abrir os olhos, a paisagem era colorida, com predominância do verde. Mas antes disso, enquanto eu olhava para baixo e via a fuselagem cada vez menor, aqueles destroços na neve onde havia deixado tantas coisas, Deus, o ser humano nu de corpo, alma e mente, com o muito que havia perdido, meus amigos que continuavam ali, senti um aperto no coração. Os destroços do avião ficavam menores a cada segundo, junto com um coche fragilizado que se arrastava ao seu lado. Um rapazinho de 24 anos caminhando encurvado pela neve, procurando um canto para morrer, escondido, para que ninguém o impedisse. E hoje, sempre que subo a montanha, faço as mesmas perguntas, as que se afirmaram com os anos, quanto mais velho fico. Como aqueles jovenzinhos fizeram para aguentar? Por que conseguiram? E, essencialmente, para que fizeram isso? Após uma parada no Vale Perdido de Los Maitenes, eles me põem novamente no helicóptero e me levam ao Hospital San Juan de Dios, no povoado mais próximo, São Fernando. Depois de me desembarcarem, tiraram-me a roupa toda emporcalhada, me cobrem com uma manta e quando me levam ao quarto número 1, chego a me ver no reflexo de um vidro, um esqueleto com vida, um fantasma sujo que se mexe, pensei. Logo chegou um médico para cuidar do meu pé e no meio da conversa, enquanto eu não conseguia parar de falar o quanto achava deslumbrante aquele lugar, ele me perguntou, quase distraidamente, à medida que cuidava de mim, qual tinha sido a última coisa que eu tinha comido. Pergunta clássica dos médicos, como se eu tivesse comparecido a uma consulta com hora marcada numa clínica de Montevidéu. Com a maior naturalidade respondi, carne humana. Ele continuou cuidando do meu pé como se nada tivesse acontecido. Não percebi nenhuma mudança em sua atitude, nem no movimento de suas mãos, que agora me faziam curativos. Mas fiquei sabendo mais tarde que depois de ter ouvido aquilo, ele não sabia mais o que estava fazendo. Foi impossível se concentrar. Simplesmente movia as mãos com antisséptico para um lado e para o outro. Mas sua mente voava longe daquele quarto e daquele esqueleto barbudo que, alucinado, não fazia outra coisa senão elogiar as cores das paredes e a harmonia com que tinha sido construída aquela cama simples de hospital. Minutos depois, surgiu um padre muito magro e jovem. Eu sou Andrés Rojas. Apresentou-se. Assim que o vi entrar, levantei da cama, abracei-o e uma torrente de palavras jorrou da minha boca contando tudo, enquanto ele tentava me acalmar. Quando quis me dar a comunhão, pedi primeiro para me confessar, mas ele me retrucou de forma bastante madura. Você já confessou tudo desde que cheguei aqui. Quando recebi Deus através da hóstia, senti claramente que já o trazia dentro de mim, que ele já vivia em mim, porque já sabia que esse Deus, ou esse Espírito superior, existe e pertence a todos os homens, porque assim ele se revelara em minha vida de moribundo. No sábado, 23 de dezembro, parti de São Fernando rumo ao Hospital Posta Central, no centro de Santiago, numa ambulância que levou 2 horas para chegar. Estava acompanhado de meu irmão, que quando me viu pela primeira vez, algumas horas antes, me abraçou e permaneceu em silêncio, pois as palavras não conseguiam sair de sua boca. Na ambulância, eu viajava deitado na maca e meu irmão ia sentado ao meu lado. Depois daquela emoção silenciosa do encontro, entabulamos uma conversa muito terna, enquanto a ambulância avançava pela estrada. Meu irmão fazia perguntas sobre detalhes, algum nome, algum caso, e eu respondia. E depois fazia perguntas a respeito de Montevidéu, principalmente sobre a família e minha namorada, Soledad, pois com exceção dele, ainda não tinha visto ninguém dos meus conhecidos. Até que em determinado momento, como por acaso, ele pergunta: Cara, como vocês fizeram para sobreviver? Do que se alimentavam? Ele fez a pergunta com muita espontaneidade, como se acabasse de perceber que faltava essa informação, já que antes tinha perguntado outras coisas, se minha perna doía, como era o frio, como foi o acidente do avião, como eu me sentia.
Diante da nova pergunta, contei a verdade, no estilo direto com que estávamos nos comunicando. De carne humana. Ah, sim, é claro, ele respondeu, e ficou em silêncio por tanto tempo que me ergui para vê-lo e percebi que ele estava desmoronando. Ao vê-lo assim, pálido como uma folha de papel, perguntei, você está passando mal? Sim, estou enjoado. Deu uma reviravolta no estômago, respondeu, e percebi que ele ia desmaiar. Então me levantei da maca e coloquei-o deitado no meu lugar. Assim chegamos a Santiago, e quando os enfermeiros do Hospital Posta Central abriram a porta da ambulância, viram um rapaz muito pálido deitado, os olhos fechados, e um outro demasiadamente magro, com os lábios ressequidos e uma barba muito longa ao seu lado, consolando-o e segurando sua mão. E então se entreolharam perplexos, porque não sabiam qual dos dois deveriam deitar na maca para transferir com urgência para a unidade de terapia intensiva, como estava indicado nas instruções do médico que viajava na cabine. O barbudo esquelético ou o outro, quase desmaiado? Ergui um dedo e eles entenderam que era eu. E assim fui parar na UTI, onde reencontrei Roy Harley, Álvaro Mangino e Javier Metol. Juntos, mais uma vez, passamos a noite em uma cápsula, bem mais equipada do que a UTI improvisada da fuselagem. Mesmo naquele lugar estranho, conectado aos monitores com os sons desincronizados e aquelas linhas verdes se desenhando na tela, tive a impressão de ver, em meio a todas as luzinhas que ficavam acesas ali, a estrela que me acompanhou durante as noites no avião, com minha mãe e minha namorada Soledad no pensamento. Isso acontecia quando se dormia do lado direito da fuselagem e se enxergava através das 7 janelinhas ovais do avião, que ficavam mais acima, no lado esquerdo. Era uma estrela muito brilhante, que levava aproximadamente 1 hora para passar de uma janelinha para outra. O mesmo ocorria quando havia lua cheia, e eu pensava no meu querido bairro de Punta Gorda, em Montevidéu, perto de Carrasco, porque sabia que minha mãe estava observando a mesma estrela no leste e a mesma lua. Era nesses momentos que eu me comunicava com ela, dizendo, eu estou vivo, mamãe, resista. A única mensagem que eu queria transmitir. Pouco depois, minha mãe me contou. De noite, eu saía para caminhar, e até uma extremidade de Punta Gorda, pelo canal, em frente ao mar, e via a lua e uma estrela muito brilhante, pensando em você. Naquela noite do sábado, 23 de dezembro, minha mãe entrou na UTI e olhou para nós 4, os internados, mas como estávamos muito parecidos, ela não conseguiu me reconhecer, não conseguia se convencer de que fosse eu. Até que eu a chamei fazendo sinais com a mão. E aí se deu um contato difícil de expressar. O contato físico de uma ilusão remota que se tornava realidade. Minha namorada Soledad e minha mãe sempre acreditavam que eu estivesse vivo. Soledad chegava a me visualizar com nitidez. Me via muito magro, andrajoso e com medalhinhas no pescoço. Um dia antes, no Hospital de São Fernando, uma freira entrou no meu quarto e, sem me consultar, pendurou uma corrente com medalhinhas no meu pescoço, que eu não tirei. Quando minha mãe finalmente me reconheceu na UTI, com aquele aspecto esquelético e o pescoço coberto de medalhinhas, ficou muito impressionada, pois era exatamente daquele jeito que Soledad tinha me imaginado. Então ela disse essa frase, que tanto me emociona. Pari você 2 vezes, filho, só que desta vez eu sofri e me alegrei muito mais do que na primeira. Na noite em que cheguei a Montevidéu, minha mãe pediu ao meu irmão, com quem eu dividi o quarto, que mudasse de aposento e deitou-se na cama ao lado da minha. Eu não conseguia conciliar o sono, porque estava acostumado a não dormir, apenas a cochilar na fuselagem, tanto para não me congelar, quanto devido ao insuportável desconforto. Passei o tempo fumando folhas de tabaco, enquanto minha mãe me observava na escuridão. No escuro, iluminado apenas pelas brasas do cigarro, eu fazia desenhos a carvão em um monte de papel que tinha deixado ao meu lado. Não sabia o que queria desenhar, mas não conseguia parar de fazer aquilo. O que surgia eram sempre as cenas da montanha. Até que 4 dias depois, no dia 1º de janeiro, numa única noite de insônia e de trabalho frenético, eu fiz toda a sequência da montanha, desenhos que conservo até hoje e que culminam com a chegada dos helicópteros. Quando ficamos durante 3 dias soterrados, sob a neve depois da avalanche, estabeleceu-se um antes e um depois, separando 2 histórias distintas. Quando finalmente conseguimos sair, a paisagem era outra, as pessoas eram outras.
Éramos 8 a menos, mas com 1 a mais. E esse 1 a mais, imaterial, nos alertou que tinham se acabado todas as mesquinharias da sociedade civilizada. Foi aí que estabeleci um contato muito mais próximo com uma força superior. Não me tornei mais cristão nem menos cristão, mas simplesmente passei a acreditar mais na existência de um mesmo Deus para todos, que se expressa através do homem, no altar da natureza. É fácil ser descrente na planície, mas é impossível não acreditar quando se está sozinho com a montanha. Houve uma mutação, pois tudo o que fizemos depois da avalanche se destinava a atingir a meta de retornarmos para casa. Foi inteligente a forma como nos organizamos e foi adequada a maneira como nos contivemos mutuamente para não enlouquecer. A ideia dos expedicionários foi uma decisão muito sábia, que não tem dono. Sabíamos que Nando queria sair e achávamos que ele precisava de ajuda, e ele escolheu Canessa e Vincentim. Não consigo imaginar equipe mais apropriada, mas o projeto foi do grupo. Quem decidiu? Todos. Ou 1 a mais, que apareceu depois da avalanche, nos tornou mais perspicazes. Nos mostrou a partir de nossas próprias mentes como as coisas teriam de ser feitas e conduziu os expedicionários pela mão para que conseguissem atravessar a cordilheira. Alguém poderia dizer, isso são suposições, coach. Pois então analise e avalie os fatos para ver se não chega às mesmas conclusões. Eu enxergo outras pegadas ao lado das dos expedicionários quando eles realizam a última travessia. Sei que os fatos apontam para outra coisa, que se trata de uma proeza do homem e só, mas em minha mente vejo essas outras pegadas. E Nando ainda entra no helicóptero e nos encontra, no meio do nada, distinguindo o vale e aquelas rochas que trazia guardadas na memória. Será que o 1 a mais não estava naquele helicóptero? Toda a equipe funcionou como um organismo novo e muito eficiente. Os 3 primos Strout, que devido ao seu parentesco tinham uma coesão de clã dentro do grupo, transformaram-se numa referência tranquilizadora, que coordenava, cuidando de todos nós por igual. Mas todos foram, à sua maneira, fundamentais. Os contundidos derretiam neve para fazer água, outros cortavam carne, outros planejavam. Fomos costureiras de saco de dormir, fomos mães, pais, enfermeiros. Creio que o meu papel foi de contenção psicológica. Com uma perna ferida, era o que eu podia fazer, segurar os outros, para conseguir resistir até o dia seguinte. Nos Alcoólicos Anônimos se diz, hoje eu não vou beber, amanhã vamos ver. Uma fórmula que você repete para si mesmo todos os dias. Fui a várias reuniões dos Alcoólicos Anônimos, pois estava bebendo demais e dizia exatamente isso. Hoje eu não vou tomar nada. Por isso é que na montanha deixamos separadas as balas do revólver do piloto. Hoje eu não vou fazer nenhuma loucura. Vamos ver se amanhã estaremos vivos. Anotei num caderninho tudo o que queria fazer se conseguisse sair vivo dali. Pedi a Deus que me ensinasse a preencher o vazio imenso que se abrir em nós, um vazio metafísico que não pode ser preenchido com banalidades nem com conquistas materiais. Lá em cima, na mais absoluta miséria, encontrei a resposta. Aprendi como preencher esse vazio e anotava o que queria fazer se sobrevivesse, como ia preencher aquele vazio sem cair nas tentações fáceis e fúteis da sociedade convencional. Nesses anos todos que me couberam viver, creio que cumpri alguns dos deveres com os quais me comprometi, escrito nesse caderninho que trago sempre ao meu lado, porque ele me impede, até hoje, de perder o rumo. É a bússola toda amassada que nos acompanhava na montanha. Casei-me 8 meses depois de ter saído. Teria feito isso já no mês seguinte, pois era o que encabeçava a minha lista de afazeres, mas não tinha condições físicas. Tinha perdido metade do peso e, por determinação médica, precisei de 8 meses para me recuperar. Depois de 1 ano, nasceu meu primeiro filho, segundo ponto na lista, que me proporcionou um dos momentos mais vibrantes que conheci em toda a minha vida. E depois uma filha, em seguida o terceiro. E com eles crescidos, criados e com várias outras coisas que eu mesmo me impusera, pude escrever a palavra fim na última página desse caderninho que preenchi com a letra trêmula por causa do frio e do medo, na fuselagem do F-571. Na cordilheira, eu só pedia meia hora para estar com minha família, com minha namorada, para contar as novidades que tinha aprendido, porque me pareciam transcendentes demais para morrerem comigo. Meia hora era o suficiente para expor a minha descoberta, que o amor não se divide,
mas se agiganta, porém não me deram esses minutos que eu pedia. E afinal, tive 36 anos para contar tudo. Quando voltamos a Montevidéu, no começo foi muito difícil conviver com a questão de ter comido corpos dos amigos mortos, pois trazemos os tabus escondidos dentro de nós, ainda que se acredite ter superado e resolvido o assunto. E embora a sociedade não fique lembrando isso a toda hora, acaba sempre por assinalar esse fato indiretamente. Se por um lado tratou-se de uma íntima comunhão entre os homens, uma entrega amorosa para que outros continuassem a viver, em termos práticos, lá em cima, tínhamos de cortar e comer tudo. E essa imagem é violenta demais. Nas palestras que faço sobre os Andes, sempre me perguntam quais partes comíamos, e eu respondo, todas. Às vezes brincávamos, não vai morrer você, que está magro e ossudo demais. Em dezembro, chegávamos a fazer apostas de humor negro sobre quem morreria primeiro. E posso falar, pois era um dos candidatos preferidos com minha estampa cadavérica. Fiquei sabendo até que em determinado momento eu liderava as apostas, era o favorito, como no turf, mas isso não me incomodou. Se ganharem comigo, não vou servir para muita coisa, eu brincava com os meus amigos, exibindo as minhas costelas descarnadas. Mas o outro, que competia comigo, não gostou e pediu que não brincassem mais com aquilo, e as apostas acabaram imediatamente. De qualquer maneira, ninguém teria ganhado nada, pois nós dois sobrevivemos. Até 2002, vivi em silêncio, com minha dor e minhas lembranças. Mas o aniversário de 30 anos do acidente representou um ponto de inflexão, porque me dei conta de que o que não se diz provoca dor e que falar cura. Passei a acreditar que contar a minha verdade me faria bem, porém nunca imaginei que faria bem para os outros escutá-la. É uma forma de medir o tempo. 71 dias é muito para passar tão mal, e 30 anos é tempo demais para manter o sofrimento escondido. Há poucos anos retomei a pintura, porque daqueles desenhos que comecei a esboçar, na noite de 28 de dezembro de 1972, com minha mãe observando na penumbra como seu filho, com uma brasa de cigarro movendo-se da boca para a mão esquerda, desenhava freneticamente, buscando alguma coisa que não tinha como encontrar. Os motivos por que pinto são variados, mas inconscientemente, sem querer, sempre volto a criar uma mesma cena. Um grupo de rapazes com os braços esticados, na montanha gelada, com 2 helicópteros vindo do vale. Desenho a cena, volto a pintar, mas o mais curioso é que toda vez que conto os rapazes, que nunca sei se estão recebendo os helicópteros quando chegam ou se estão se despedindo quando eles partem, conto-os e volto a contar, e com lágrimas nos olhos sempre descubro que são mais do que 16. Cotin Ciarte nasceu em 1948. Está casado com sua namorada da época, Soledad, com quem teve 3 filhos. Formou-se engenheiro agrônomo e depois de dirigir várias empresas, algumas delas familiares e também a principal cooperativa de laticínios do Uruguai, resolveu abandonar tudo para se dedicar à pintura e a falar sobre os Andes. Às vezes, quando está sozinho com a mulher, os dois escutam a gravação feita pelo padre Andrés Rojas, aquele que foi visitá-lo no Hospital de São Fernando, o primeiro caso de um padre recém-ordenado e o primeiro contato de Cotin com a vida, e se surpreendem todas as vezes com aquela voz irreconhecível, a voz de um Cotin muito jovem que chega como que do além, de uma dimensão distante, para dizer algo semelhante ao que ele pensa hoje, 36 anos depois. Abre aspas. Lá em cima, muitos companheiros tiveram de tocar o céu. Tudo me afetou muito de perto. Peço para não voltar ao que era antes. O ensinamento que extraí é que não existe nada melhor e que proporcione mais tranquilidade de espírito do que se dedicar ao outro. Este é o principal aprendizado que recebi e com ele me sinto em paz. Fecha aspas.